ver se está gravando. Gravando. Bom, boa noite, né? Saudações quintas-feirenses. Hoje a gente vai terminar a matéria da prova. Hoje não, né? Segunda-feira. Fique à vontade de terminar a matéria, já está terminando uma aula antes. Hoje a gente vai terminar salário e maternidade, né? Salário e família, na verdade. Que salário e maternidade vai ser o que a gente vai falar na segunda-feira, hoje é quinta. Aí na segunda a gente trata de salário e maternidade. Podemos conversar sobre uma revisão geral, dar um jeitinho. Ou se não, eu posto, gravo, posto, porque daí quinta vocês não têm aula, mas daí dá para aproveitar, entendeu? Não digo assistir no horário de quinta, mas eu deixo disponível, né? Daí dá para dar uma olhadinha, eu relembro algumas coisas que eu acho que pode ajudar para a prova. E daí dá até para eu fazer uma lista de exercícios. Não é para vocês entregarem, fazer uma lista que eu digo de resolução, tipo, olha, é mais ou menos isso que vai estar na prova, mais ou menos isso que vai estar na multi. Eu acho que pode ajudar, né? Ai, Deusinho. Isso. Então, esse começo a gente já havia conversado na aula passada, eu estou usando ainda a mesma bibliografia. Então, só relembrando, eu faço essa semana eu estou fazendo prova também, não posso esquecer que que amanhã eu tenho prova. E justo uma das aulas que caía lá na minha prova da pós era salário família. E daí, quer dizer, ainda fiquei pensando, fiquei na dúvida. Falei, nossa, mas parece que eu já vi isso essa semana, era exatamente o que eu estava falando aqui para vocês. Então, só relembrando os benefícios que são pagos ao segurado, salário família e salário maternidade. Então, é só lembrar que são salários. Auxílio doença e auxílio acidente, que são duas modalidades, então, de auxílio ali para a pessoa se recuperar. A gente vai ver mais para frente. E as aposentadorias, que eu deixei dessa forma para não complicar a sua vida neste momento. Pensando em benefício para o dependente. Quem é dependente? Dependente é aquela pessoa que não é ela que é o segurado. Ela vai vir a ter benefício de forma tangencial. Como assim de forma tangencial? Ela só vai ter esse benefício porque ela tem vínculo com alguém que tem o registro ali junto ao regime geral da Previdência Social. Os dois benefícios são pensão por morte, que a gente sempre escuta falar. Quando eu digo a gente sempre escuta falar, a gente sempre conhece alguém que recebe pensão porque o marido morreu ou porque o pai morreu. Então, essa é uma modalidade que nós já conhecemos um pouquinho. Nós vamos ver mais para frente também. O auxílio reclusão, inclusive, na reforma a gente não viu ainda, a gente vai conversar, mas depois vai ser uma coisa um tópico bem curto, mas só a título de conhecimento, o auxílio reclusão, depois da reforma da Previdência, a reforma de 2019, ele sofreu algumas alterações e, de certa forma, ele teve ali o seu rol restrito e o valor do benefício se restringe a um salário mínimo. Então, depois a gente vai ver isso com calma. Poxa vida. E na verdade, o auxílio reclusão é o que eu estava falando, então. E aí? Ai, Deusinho. F5? Não. Tem que clicar aqui, tá vendo que ele está embaixo desse, ó. Ele está embaixo do negocinho. E aí, na aula passada a gente conversou, o que é salário família. Aí nós colocamos que salário família era um benefício previdenciário pago às pessoas que eram seguradas. Lembrando que, mas como é que eu posso receber um salário família? Se você for empregado, quando a gente está pensando em empregado, a gente está pensando em CLT, então registrado lá na carteira de trabalho. Inclusive, aqueles tipos de empregados domésticos. Mas por que você não fala empregada doméstica? Porque quando eu falo empregados, eu estou tentando que você pense tanto na doméstica que faz lá a limpeza, quanto no motorista que dirige o carro da família, quanto lá no barqueiro que, por exemplo, cuida da lancha, do jet ski
em exclusividade lá para uma casa num condomínio. Então, esse tipo de trabalho é o que a gente chama de trabalho doméstico. Então, ele também terá direito a receber salário e família de acordo com o número de filhos que ele possa ter. Os trabalhadores avulsos, esse não é muito aqui do nosso cotidiano, porque o trabalhador avulso é aquele que trabalha por intermédio de alguém que como se tivesse a intermediação do trabalho. Antigamente tinha muito disso aqui na época do algodão. Nós não temos mais essa questão do algodão, né? Hoje é tudo mecanizado, mas isso já foi no passado dessa forma. O exemplo mais fácil para a gente lembrar do trabalhador avulso é a questão portuária. Tanto Paranaguá, Itajaí, Santos, ainda tem esses intermediadores que contratam os homens, né? Penso que a maioria seja homem, porque trabalha o braçal, para trabalhar ali no descarregamento, ali na questão dos navios. Esse é o trabalhador avulso. A questão do salário família, entendeu? Então, esse tipo de tópico que eu estou falando, é claro que vai ter que vir na prova. É um valor fixo. Quando eu digo um valor fixo, é uma cota para cada filho. Então, independente se a pessoa... eu ia falar, se a pessoa ganha muito, não, mas tem a limitação. Qual a limitação? A limitação da questão do baixa renda, lembra? Aqui, esse isento de carência quer dizer que você não precisa estar trabalhando há 1 mês, há 3 meses, há 6 meses para ter direito. No momento do seu registro, no momento ali do nascimento do filho, quer dizer, né, claro, tem que preencher o requisito mínimo necessário, você já tem direito a estar recebendo o salário e benefício por filho menor de 14 anos. Eu confesso que esse não é um benefício próximo a mim, porque eu não tenho filhos, e também quando era dessa idade, meu pai não era carteira assinada, então não conheço, não é da minha vivência. E lá os empregados também do meu condomínio que eu faço pagamento, nenhum dos dois recebe salário família. Uma porque acredita que os filhos já são muito velhos, e o outro também acho que não tem filhos nessa idade, porque senão eu teria visto no Olerite e já teria me chamado a atenção. Então, é tão bom se todo mundo entrasse rápido, né? Ó, você vendo? Eu clico bem na pontinha, ó. Caramba. Eu não sei. Quer ver que... a pessoa se mata sozinha, entendeu? Nesse slide, é a explicação que eu acabei de dar, na verdade, né? Eu devia ter passado para ele, mas não tem importância, é o que a gente acabou de conversar, então, da questão do empregado, da carteira do CLT, tanto do empregado doméstico, quanto a questão ali do trabalhador avulso, que a gente conversou. Aula passada, a gente também conversou sobre a questão, esse valor eu busquei atualizado, o livro que eu estou usando, inclusive, estava com o valor de 2020, que era 1.400 e pouco. Em 2021, acho que nos próximos slides tem ali a portaria feita pelo Ministério da Economia, subiu esse corte, essa linha do baixa renda, para R$ 1.503,25 por mês. Esse é o valor que se leva em consideração para saber se a pessoa tem direito a receber o salário família ou não. Então, se você tem salário ou somatório de salários, comissões e outras coisas que incorporam no seu salário maior do que R$ 1.500, infelizmente você não vai receber o salário família. O salário família é uma ajuda, né? 50, a gente vai ver ali que no próximo slide que é 50 e poucos reais, não dá para pensar que isso aí é muita coisa. É uma ajuda realmente para aquela família que é baixa renda, então tem que lembrar que o salário família está diretamente ligado com a questão da renda, baixa renda, filho menor de 14 anos, depois, acho que lá no último slide eu coloco alguns requisitos, que é a questão de estar frequentando a escola, carteira de vacinação, mas a gente chega lá ainda. Então, por enquanto, só colocamos aqui a questão dos 1.503,25 e a questão de ser filhos, né, adolescentes menores ou crianças de 14 anos. Lembrando que aqui a questão filho pode ser também o equiparado a filho, né? Não precisa ser necessariamente filho consanguíneo, pode ser adotivo, pode ser o menor
enteado, então, mas desde que tenha documentação, desde que tenha autorização judicial para você considerar essa criança ou esse adolescente aí no seu rol de dependentes. Essa parece uma afirmação boba que eu estou fazendo, mas é bem importante, porque tem bastante famílias que acolhem outras crianças, e quer dizer, o processo de adoção no Brasil é demorado, é enrolado, e durante esse período, quer dizer, talvez precise de uma autorização judicial para estar recebendo o salário família. Você vai dizer, mas 50 e poucos reais, Juliano? A pessoa só vai poder receber se ela ganhar até 1.503. Então, alguém que tem renda de 1.500 reais, gente, não é rico. Não dá para dispensar os cinquentão aqui, não. Aqui é o número da portaria, vocês não precisam esquentar a cabeça com o número de portaria, nem número de lei, só para saber que foi atualizado agora em janeiro de 2021 para esses 1.503 e 25, acho que é, né? Esse aí eu fiz um print de uma tela lá por isso que está até meio apagadinho do Google, onde aparece o 1.523,25 e a cota que esse ano cada filho, né? Então não é por trabalhador e sim por filho, que preenche os requisitos, 51,27. Não é uma fortuna, mas é uma ajuda. Então a gente sempre tem que ter em mente, mas por que foi criado o salário família? Para ajudar. Então tem critério, não é quem ganha 10 mil reais não tem direito a receber o salário família. São pessoas de baixa renda. E eu também seria importante vocês incluírem aí no dicionário acadêmico de vocês que o baixa renda tem um limite legal, que em 2021 é 1.503,25. Então eu já vi gente usando como xingamento, você é baixa renda. Na minha cabeça não existia essa linha de corte, eu achava que baixa renda era menos que um salário mínimo. Não é. 1.503,25, dá um salário e pouco. Então, esse é um conceito importante. Eu acho que aqui a gente já tinha passado também, daí a gente chegou nas perguntas. O salário família sempre foi devido apenas ao benefício dos trabalhadores de baixa renda. Então, isso aqui é só uma explicação jurídica para você saber. Então, não, a emenda constitucional 20, que é de 1998, ela foi a responsável por essa restrição. Então, já faz mais de 20 anos que foi feita essa restrição, que só vai ter direito a receber o salário família aquelas pessoas que são consideradas dentro do limite de baixa renda. Então, não foi a reforma agora de 2019 que colocou esse limite. Foi lá a emenda constitucional de 1998. Essa emenda 20 foi no ano que eu estava cursando o primeiro ano de Direito. Essa emenda ela foi muito importante em vários quesitos ali da Constituição, e alguns talvez não tenha sido tão positivo quanto essa questão do salário família, porque colocou um limite para que a pessoa possa receber. Então, depois de 1998, é óbvio que esse tipo de informação, acho que não é interessante eu perguntar para vocês, numa avaliação, numa questão, mas só para você ter conhecimento. Então, não foi a reforma de agora, foi lá a emenda constitucional de 1998 que colocou esse limite para a baixa renda. Emenda constitucional, eu não sei se todo mundo entende o que é isso, é quando nós fazemos alguma alteração na Constituição Federal. Então, a gente não pode lá simplesmente colocar alguma coisa no meio dela. Então, é um projeto de emenda que passa no Congresso. Quando a gente fala Congresso, a gente está querendo dizer Câmara dos Deputados e Senado, veto presidencial, e daí é aprovada a emenda constitucional. Então, a da reforma da Previdência é a emenda número 103 de 2019. Então, ao longo dos anos, a Constituição vai sendo emendada, vai sendo atualizada conforme a necessidade da população. Essa pergunta aqui parece meio cabulosa, mas não é. Quando eu vi ela, eu fiquei pensando, nossa, eu nunca parei para pensar qual seria a resposta dessa pergunta. Então, a pergunta é, os aposentados também podem receber salário família, né? Eu não sei porque na minha cabeça aposentado é alguém que já tem uma certa idade. Inclusive, na aula que eu estava assistindo da pós, o professor fez exatamente essa colocação, de que o aposentado, normalmente aqui no Brasil, já é uma pessoa que tem pelo menos aí mais que 50, mais que 60 anos. Então, a gente não costuma vincular
uma criança menor de 14 anos a alguém que já tem mais de 65 anos. Porque se você pensar, né, e estender essa idade da pessoa, então ela foi pai ou mãe tardiamente. Mas se preencher os requisitos, qual requisito? Ser pai ou ser mãe, ter a criança, né, o adolescente menor de 14 anos, se enquadrar no baixa renda, não há por que não receber. Eu já até acho que disse para vocês, lá dos meus parentes, lá do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, todo mundo recebe um salário mínimo. Então, todos eles se encaixariam como baixa renda. Qualquer um deles que tivesse um filho menor de 14 anos teria direito a receber o salário família. Pergunta, eu acho que eu coloquei isso mais para frente. Você que já leu tudo, eu falei quem é que paga? Falei, né? Quem paga o salário família? No slide, falei? É por isso que estou falando. Como eu vi muita coisa. O salário família, quando a gente está pensando em CLT ou empregado doméstico, até o trabalhador avulso, evidentemente que quem vai pagar é o patrão. Esse termo ainda que está colocado lá é feio, meio feio falar patrão, mas eu coloquei patrão para você doer o seu ouvido e você lembrar que é um empregador. Ah, mas ele vai pagar isso, depois ele vai perder? Ele vai fazer um abatimento, ele faz esse pagamento para o trabalhador e depois ele desconta isso da Previdência Social. E o aposentado? O aposentado não tem patrão, gente, não tem empregador. O aposentado ele só tem um vínculo com o INSS. Então, nesse caso, por isso que é chamado benefício, nesse caso, é pago diretamente pela Previdência Social. Ah, mas o que é um benefício? Porque é um bem para toda a população que tiver direito, que se encaixar nessas situações. Então, é bem importante isso que eu estou dizendo, porque quando eu vi isso, eu falei, mas espera lá, e o aposentado? Quem que vai pagar? É a própria Previdência Social. Então, quando a gente escutava falar em déficit da Previdência e outras questões que motivaram a reforma da Previdência no Brasil, a gente tem que pensar em situações como essa, que o aposentado... Você vai dizer, mas eu não conheço nenhum aposentado. Mas se a lei se preocupou de colocar, com certeza deve ter. Então, isso aí sai dos cofres da Previdência, né, é pago e não tem nenhum, digamos assim, ninguém está custeando. Então, isso aí faz parte daquilo que é dinheiro que sai e não entra. Exatamente. Professor, então, oi. Tem que obrigatoriamente ser filho ou pode ser, por exemplo, um neto que é criado pelo avô? Então, Mas se possui a guarda. não, tem que... Ah, tá, mas espera lá. Mas se ele tiver a guarda, então ele é dependente, né? Aí é diferente. Isso. Aí é diferente. Não, mas o salário família é para filho ou equiparado. A guarda, eu acho que nesse caso não vai ser equiparação, hein? Não vai equiparar. Porque quem tem o direito de receber o benefício daí é o pai da criança ou a mãe da criança. E quando acontece, porque eu me lembro que eu vi um problema, que eu acho que até tem aí nos slides, quando a pessoa é separada, né? A família se separa, o pai vai para um lado e a mãe vai para o outro. Espera lá. E daí o pai vai receber o salário, a família de um empregador, a mãe do outro, e a criança que vai ficar sem. Na verdade, nesses casos, precisa da intervenção judicial, que quer dizer, se a criança está ficando com o pai ou com a mãe, ou como você colocou, com o avô, criança não trabalha, criança não tem renda. Então, num caso como esse, o certo é pedir uma autorização judicial para que seja pago diretamente para a criança, ou que tenha-se a obrigação do pai ou do pai e da mãe, depende de quem está recebendo ali, né? Se os dois tiverem vínculo empregatício, para estar repassando esse valor para a criança. Quando eu digo repassando, não é dar na mão dela, tá? É ajudar aí no sustento, porque o salário família é entendido como um benefício, gente. Benefício vem de bem, a gente quer ajudar, não vai ficar rico juntando aí R$53 por mês, mas quem ganha menos que R$1.500 pode ajudar, sim. O decreto 3.048/99 é um decreto bem importante que regulamenta várias situações dentro da Previdência. Vocês não precisam, não tem a preocupação legal de ficarem pensando em números de leis, mas se vocês puderem apenas fazer essa anotação, porque na verdade são três regras, 3 leis gerais, na verdade, que são assim o geralzão, que é a 8.213 de 91, que é ali que é chamada Lei da Previdência, essa que é o decreto 3.048 de 99, e agora a emenda constitucional número 103 de 2019. Ali internamente tem inúmeras portarias, inúmeras resoluções, mas que para o nosso caso aqui não vai nos interessar. Regra geral, essas 3 leis aqui é o que de forma bem ampla vai servir para a nossa análise.
Olha, eu transcrevi o artigo 82, achei que eu não tivesse posto, mas eu coloquei, então você fique tranquilo, né? Isso aí penso eu que não vai, nesse momento, quer dizer, não vai te servir como resposta, porque eu penso que eu vou fazer perguntas específicas, mas se você ler ali a transcrição, isso eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, é o artigo 82, e lá no artigo 82, ó, o caput, está escrito, o salário família será pago mensalmente, e daí ele coloca lá, ó, inciso 1, ao empregado, ele escreve, ó, inclusive o doméstico, pela empresa ou pelo empregador doméstico, juntamente com o salário, então é pago a hora que é feito ali o pagamento do salário, e o trabalhador avulso, quem que é o trabalhador avulso? Aquele que tem um intermediador, é pago pelo sindicato ou órgão gestor dessa mão de obra por meio de um convênio. Então, se vocês quiserem anotar onde está o fundamento legal, se de repente lá no dia da prova, no dia da multa, eu quero procurar e não estou achando. Meu material está postado. Mas se você não achar, ou não, sei lá, tiver qualquer coisa nesse sentido, procure o artigo 82 da 3.048 de 99. Inciso 2, o empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, aposentado por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio de incapacidade temporária. O famoso auxílio-doença, gente. Então, ou você é aposentado por invalidez, ou recebendo auxílio-doença, também tem direito a receber a questão do salário-família, junto com o seu benefício, se você tiver criança, tiver o filho. 3, o trabalhador rural, aposentado por idade aos 60 anos. Então, aqui a lei vem fazendo uma referência ao trabalhador rural, porque eu não sei se vocês sabem, o trabalhador rural ele não faz recolhimento como o individual ou outro. Quando ele vende os produtos, quando ele vende a produção dele, lá uma parte, né, é cobrado um imposto que vai direto para o INSS. Por isso que nesse caso aqui, ele está indicando que o trabalhador rural só tem direito a receber o salário família no caso se ele for aposentado. Ah, por que ele não pode receber antes? Porque ele não comprova o vínculo. Entendeu? Aliás, se ele comprovar o vínculo, ele até consegue. Mas, normalmente, fica difícil fazer essa comprovação, porque precisa ter ali o vínculo, o recolhimento, tudo bonitinho. 4, aos demais empregados, inclusive domésticos, trabalhadores avulsos, aposentados aos 65 anos de idade, se homem, ou 60. Na verdade, isso aqui até precisava ver, porque hoje, na reforma da Previdência, mulher passou a 62 anos. Preciso até ver se esse recorte que eu fiz não está atrasado. Se mulher pelo INSS, juntamente com a aposentadoria, né? Hoje a aposentadoria por idade homem aos 65 e mulher aos 62. Tudo bem que tem ali as regras de transição, mas isso aí piorou. Quem é que paga? Olha, tá vendo? Eu antecipei, tô antecipando. Quem é que paga o salário família? O salário família é pago pelo patrão, então eu coloquei de proposital essa palavra que não é bonita, né? Ali eu gostaria de trocar, ela paga pelo empregador. Mas eu quis colocar patrão porque dói meu ouvido, pelo menos. Acho que dói de vocês também. Então, no entanto, ele recebe isso como um reembolso depois, porque ele faz um desconto ali da Previdência Social. Então, isso não sai do bolso do empregador. Ele paga, sim, naquele momento, o pagamento do salário, mas depois, ali, contabilmente, ele faz esse abatimento lá do que ele tem que pagar para o INSS. Então, ninguém precisa achar que ai, que bom que o meu patrão está fazendo isso por mim, está fazendo isso por alguém que eu conheço. Ele não está fazendo nada. Isso aí é benefício de seguridade, benefício que atinge todas as pessoas, independente se seu patrão gosta de você, não gosta de você, se é feliz com você ou não é feliz com você. É um benefício. Gente, benefício vem de bem. Se ele for aposentado, é o próprio INSS que faz o pagamento. Isso aqui eu só estou reiterando. A pergunta ela é cabulosa, né? O salário família é salário mesmo? E daí a gente fica pensando, mas em que sentido, né? Que sentido que é salário, né? Porque salário, a gente entende que aqui está ligado à remuneração, não é? Então, salário família, embora tenha esse nome, ele não é considerado salário. Por quê? Até, embora tenha esse nome, salário família, em verdade, é um benefício previdenciário oferecido aos segurados, empregados, ao trabalhador avulso, uma forma de ajudar a renda, ali, a subsistência familiar. Por isso que o salário família, ele não é pago em valor diferente. Como assim valor diferente? Ah, eu ganho mais, eu recebo mais. Ou ao contrário, né? Eu ganho menos, recebo menos. É uma cota. É o mesmo valor para todo mundo que se encaixa no requisito baixa renda. Então, cuidado não irem na onda,
porque eu penso que é bem facinho fazer a gente confundir e contando ali numa alternativa que, olha, é verdade que quanto menor o ganho do empregado, maior é o valor do salário família. É falsa essa afirmativa. O salário família é por cota, é um valor por cabeça ali, por indivíduo. Não é salário, isso aí não integra a remuneração. Você recebe isso sim, mas você não se torna dono disso. Por quê? Porque o dia que seu filho completar 14 anos, acaba o benefício. Ou se de repente você tiver o desligamento ali, seja voluntário ou involuntário, não importa, o rompimento do vínculo empregatício, também você vai deixar de receber. Então, cuidado com essa afirmação aqui, que essa é uma afirmação que pode pôr a gente em maus lençóis. Olha, eu até escrevo ali. As cotas do salário família não são, por isso, incorporadas ao salário do benefício para qualquer fim. Então, a gente não conta esses R$53 como incorporação. Eu recebi salário família durante 2 anos, então isso aí já está no meu salário. Não está. Você só vai receber enquanto você estiver, mais para frente, que eu vou estar explicando, enquanto você estiver preenchendo os requisitos, né, tanto do vínculo, quanto da questão do filho, quanto da questão, depois você vai ver que a lei também faz algumas exigências. Não é só porque tem um filho que está tudo certo. Espera lá. Filho vai ter que estar frequentando a escola a partir de 4 anos, se eu não me engano, e vai ter que estar com a carteira da vacinação em dia. Então, vejam por que algumas situações são tão importantes. A gente fala, mas não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Por isso que, nesse sentido, né, eu vou ser agora assistencialista, né? Nesse sentido, quando você pega ali, quando você vai fazer uma análise da lei como essa, isso vai incentivar a criança a ir para a escola. O pai mandar a criança para a escola, porque se o seu filho não estiver na escola, você não recebe os R$53. Você vai dizer, mas não é nada R$53. Uma família de 5 crianças, dá 200 e lá vai a cacetada. Para quem ganha ali, né, hoje pensando em salário mínimo de R$1.100, é uma boa diferença, gente. Então, salário família faz diferença no pagamento, sim, e ajuda, porque lembrando que isso aqui é um benefício, uma bondade feita para o pessoal de baixa renda. Sobre o valor do salário família, não incide qualquer tributo. Então, essa é uma afirmação, é uma informação importante. Como é um benefício, é um bem. Então, a gente não tributa ele em hipótese nenhuma sobre nada. Não paga INSS em cima do próprio salário família, não paga imposto de renda. Você vai dizer, mas claro, é do baixa renda. Eu sei. Mas eu já estou fazendo essa afirmação para que não reste dúvidas para você. Então, você não recebe seu 13º em cima do salário família, você não recebe suas férias em cima do salário família, porque isso é um bem. Lembra que benefício vem de bem. Então, fazendo um bem para quem tem pouca remuneração, para quem tem pouca renda. Então, se é baixa renda e preenche o requisito, vai ter direito a esse benefício. Essa aqui é uma pergunta também que ela é interessante. O segurado que faltar ao trabalho terá direito ao salário família integral ou proporcional? Que coisa, hein? Já pensaram nisso? Porque o empregado, quando ele falta no trabalho, se ele apresenta um atestado, né, até 15 dias a gente não pode descontar. É por conta mesmo do empregador. A partir do 15º, aliás, do 16º dia, ele já começa a sofrer desconto com atestado. Mas se não apresentar atestado, perde o dia de trabalho. E a pergunta é, o empregado que falta, recebe normalmente o salário família, já que é um benefício? Sim, gente, por quê? Não é um valor fixo, não é tarifado. Então, se é um valor fixo, se é um valor tarifado, não tem como a gente desmembrar, né? Fazer lá uma regrinha de 3, 51 e não sei o que equivale a 20 ou 30 dias de trabalho, a pessoa trabalhou 28 dias, vai receber X. Não, a cota é a mesma. Mas por que, professor, isso se torna injusto? Lembrando mais uma vez, isso aqui é um bem. Lembra que benefício vem de bem. A gente quer ajudar as pessoas que são de baixa renda. Como isso é um benefício, eu não vou fazer alteração no valor, não vou fazer desconto, porque é um valor, uma cota, entendeu? É uma cota. Só tem uma exceção, que até anotei ali, que eu já estava até esquecendo. Excepcionalmente, essa cota ela é proporcional nos meses de admissão e nos meses de demissão. Por quê, professor? Penso eu que, normalmente, quando a gente pega o critério pensão por morte, né, e a pessoa falece, ou aposentadoria,
Quando é que a pessoa tem direito a receber o mês todo ou recebe proporcional? Na verdade, a gente conta lá a quinzena, os 15 dias. Então, se a pessoa esteve viva lá até o 15º dia do mês, ela tem direito a receber aquele mês todo. Se ela não ficou, né, se não, ficou menos dias, ela não recebe. Aqui o critério foi parecido. Por quê? Não é justo eu te dar uma cota inteira, sendo que, de repente, você vai trabalhar um dia esse mês só. Ou se for um desligamento, você trabalhou um dia só, e você vai te dar uma cota inteira. Então, de forma excepcional, porque a gente está pensando em benefício, você vai dizer, mas se é benefício, então tinha que dar. Não, gente, é só nessas duas situações que o valor a gente faz ali de maneira proporcional. Só na admissão e no desligamento. No resto dos meses, ou seja, nos meses de trabalho, se você faltou, se você não faltou, não é considerado. Você recebe a cota de maneira integral, sem nenhum tipo de problema. Um segurado e sua esposa, também segurado, ou seja, o casal que trabalha, né, tem vínculo ali empregatício, ou que são empregados domésticos, ou até que são trabalhadores avulsos. Tem 2 filhos menores que 14 anos. Então, o marido e a mulher, que trabalham normalmente, tem 2 filhos menores que 14 anos. Estão enquadrados no conceito de baixa renda, mas trabalham no mesmo lugar. Então, os dois são empregados no mesmo. Como marido e mulher trabalham aqui na faculdade e tem 2 filhos menores de 14 anos e ambos ali são enquadrados com baixa renda. Eles têm direito ao recebimento, cada um. Então, o marido recebe e a mulher também recebe cotas do salário família. Como é que a lei tomou essa decisão? Como é que nós vamos resolver isso? Então, vou repetir de novo aí o probleminha. O casal, ambos com vínculo empregatício, então a gente não está discutindo se eles, né, são segurados, não são segurados, se é trabalhador avulso, não é trabalhador, ambos com vínculo ali com a questão previdenciária, possuem filhos menores de 14 anos, então tem 2 filhos, então um casal, né, então uma família ali de 4 pessoas, e o probleminha já disse que eles se encaixam no critério de baixa renda, né, então tem ali cada um, veja que o critério é individual. Então, não importa que ela ganha 1.400 e ele ganha 1.400, você vai dizer, mas daí o casal ganha 2.800, o critério é individual. Está perguntando, nesse caso, veja, o empregador é o mesmo, tem direito a receber cada um a sua cota? Sim, gente. Quando a gente está pensando em benefício, né, a gente quer ajudar. Então, não importa se o segurado trabalha no mesmo lugar que o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu marido, por quê? Serão devidas as 2 cotas para cada um, porque eles preencheu os requisitos legais. Então, quando a gente está pensando em um benefício, lembra que eu disse alguns minutinhos atrás que não é o empregador que paga, o empregador é quem entrega o dinheiro, mas ele vai lá e faz a dedução da Previdência Social. Na verdade, isso é um custo para a Previdência Social. Então, não teria o porquê, mesmo trabalhando no mesmo lugar, não teria o porquê não ter esse pagamento cada contrato de trabalho, ou seja, o marido com o seu contrato de trabalho e a esposa com o contrato de trabalho dela, não tem o porquê. Então, ele tem o direito e ela também tem o direito. São cotas. Então, é pago por filha, pago por criança e por trabalhador. Então, vejam que se é um casal, ambos de baixa renda, com um vínculo empregatício, né? Estou pensando na primeira hipótese, se tiver muito filho, menor que tudo criança, menor que 14 anos, você veja, 5 filhos é R$250, vezes 2, que é o casal, dá quinhentão. Vejam, por isso que eu estou dizendo, o benefício do salário família, ele ajuda sim. Você vai dizer, mas ele não ajuda, porque imagina, se eu colocar R$50 no meu salário, não vai mudar nada. Você é baixa renda? Entendeu? Então a gente tem que sempre fazer essa pergunta. Você é baixa renda? Eu não sou, então você não se enquadra, então você não vai receber. Tem muitas categorias de tipo de trabalho, se eu não me engano, eu estou falando que eu estava lembrando disso aqui agora, se eu não me engano, porteira mesmo, acho que o piso salarial acho que é R$1.600, você vê, já está fora. Já nem consegue receber salário família. Eu acho que o faxineiro, acho que é o salário base, acho que é 1.400. Esse se enquadra, entendeu? Por quê? Esse se enquadra na questão lá dos R$1.500. Aqui, ó, aquela pergunta que eu fiz. Segurado divorciado, que não detém a guarda dos filhos, deve arremeter, essa palavra não ficou muito boa, né? As cotas do salário família para ex-esposa, detentora da guarda. Então, marido e mulher se separaram.
A esposa ficou com a guarda dos filhos. A esposa não trabalha, quer dizer, a discussão não é ela aqui nesse caso, a discussão é o marido. Ele tem que repassar para ela ali a título de repasse de cotas de salário família, ou ele pode ficar com o valor? A gente pensa que ele tem que repassar, mas como é que ele tem que repassar? Tem que haver a determinação judicial, determinação legal. Por quê? As coisas, a gente não pode fazendo as coisas de qualquer maneira, porque tudo que você faz e que não tem o amparo legal, ou você está fazendo à toa, ou você vai ter que pagar duas vezes. Então, não é a minha especialidade a área de família, eu não gosto dessa área, não advogo nessa área, mas o mínimo a gente entende. Então, estou cansado de ouvir, até aqui no MPJ, né, que eu sou professor de contabilidade projetária, a gente sempre escuta aquela ladainha, quando vem a discussão aqui de pensão, né, de criança, e aquela coisa toda. Ah, mas eu ajudo meu filho porque eu pago isso, eu pago isso, não sei o que, não sei o que. Não vem ao caso, a gente quer saber a cota aqui, com quanto você está se comprometendo. Outro dia mesmo, faz uns 20 dias, a gente fez o atendimento online, né, o marido e a mulher lá igual vocês estão aqui, todos os alunos, inclusive eu, só que aí eu não me manifesto porque eu sou professor. Quem faz o atendimento é os alunos. E quando chegou no item pensão para criança, né, o casal estava se separando e tinha um filho de 6 aninhos, uma coisa assim. Para você ver, na hora de falar para o advogado, né, o homem sempre quer ser machão. Então, lá no começo das perguntas, ele falou, não, porque eu ganho 4 mil, que não sei o quê, que papapá, papapá. Na hora eu pensei, vamos ver na hora da pensão, né? Vamos ver na hora da pensão. Ao longo da conversa, os 4 mil já foram caindo, não era mais 4 mil, entendeu? Quando chegou na hora da pensão, o bonitão falou que era no máximo 2 mil reais, porque o resto era comissão, tinha mês que ganhava, tinha mês que não ganhava. Daí ele falou assim, até falou para a ex-esposa, né? Você sabe que agora na pandemia eu não estou ganhando, não sei o quê. E ficou uma situação super complicada, porque ele queria fazer a estimativa do salário da pensão em cima do salário mínimo. E a esposa queria que ele fizesse a estimativa em cima de 2 mil reais. Não é uma questão de pender para lado algum, porque não adianta você querer fazer a coisa de qualquer forma, gente, que a pessoa depois vai lá e faz uma revisão de alimentos. Então não adianta você querer, achando que está ajudando a esposa, a mulher com a criança, não, vamos fazer aqui, ó, 40%. Eles estavam falando em 40%. Mas na hora que eu vi 40%, é só você fazer a conta. 2 vezes 4 dava 800 reais de pensão. Entendeu? Não é que, eu não acho que é muito, mas ao longo do tempo, isso ia pesar no bolso do cara. Daí eu falei para os alunos, falei, ó, explica direito para eles, que é melhor a gente fazer uma base em cima do salário mínimo, um valor, né, um percentual, até porque todos os anos tem reajuste de salário mínimo, daí termina a discussão, entendeu? E daí depois de muita conversa, eu acho que fixou em 40, 50, eu acho que foi 60%, gente, se eu não me engano, fecharam a acordo em 60% de um salário mínimo, que dá 600 e poucos reais, acho que ficou mais ou menos nisso. É o justo. Ah, por quê? Porque o salário mínimo sobe todos os anos, né? Tem um reajuste. Agora, se você colocar, como eu já vi, aqui no NPJ da faculdade, a pessoa vai pagar 30% do que ela ganha. Quando ela é demitida? Entendem? Quando ela é demitida, é claro que vai ser 30% de um salário mínimo. Então, é melhor evitar esse tipo de discussão, né? Eu vou dizer, porque eu acho que isso, infelizmente, é do caráter de algumas pessoas. E olha que eu não advogo nessa área, hein? Vejo só aqui na faculdade. Eu já vi 2 ou 3 homens, depois que a gente conseguiu fazer ali o bloqueio do valor, né, para descontar direto do salário dele, o que ele faz com o patrão dele? Ele pede para ser mandado embora. E daí ele junta no processo a rescisão e, ó, PT saudações, entendeu? A gente, aí que começa a confusão. E daí a gente pede, né, a intimação para pagamento, quando dá lá 3 sem pagar, pede a prisão do cara. Mas olha o que a pessoa faz para não ajudar o filho, né? Então é uma situação bem complicada. Nesse sentido aqui, o salário família, ele vem pendendo, né, como um benefício, pensando em ajudar a criança. Se o pai e a mãe forem separados, tem que se lembrar de fazer esse pedido ali na separação judicial, que o juiz determine que, no caso do pagamento do salário família, esse valor venha a ser repassado
para a criança, para a esposa, gente. Isso é bem importante, porque senão, sabe o que o cara faz? Ele incorpora isso aí no valor que ele vai pagar de pensão. Ah, eu tenho que pagar 30% do salário mínimo, o salário mínimo hoje está 1.100, 30% é 330, né? Se ele tiver ali 2 filhos, R$ 100 já morreu por conta da própria salário e família. Então, é importante vocês terem essa informação como pessoa. Eu, como advogado, mas eu não advogo nessa área, mas só ali para orientar os alunos mesmo, e como informação. Então, prestar atenção. Ah, vai se separar? Pera lá, tem salário família? Então, a gente precisa constar isso aqui no termo de separação. Enquanto você for aí, tiver a qualidade de receber esse benefício previdenciário, que esse valor seja repassado, essa cota seja repassado integralmente à criança. E que hora vai a aula? 9h40, né? Mas vai dar tempo, que a gente vai fazer chamada ainda. Quais são os requisitos para o recebimento das mencionadas cotas? Então, o que eu preciso preencher para ter direito ao salário família? De início, é importante observar que somente será devido o pagamento a partir da data da certidão de nascimento do filho ou documentação relativa à equiparação. Então, vejam, não haverá geração aqui de benefício atrasado. Como assim benefício atrasado? Ah, mas eu já tinha o filho. Não importa. Só vai ser devido o salário família a partir do momento que você apresentou a documentação. Então, o seu empregador não tem bola de cristal, entendeu? Então, essa é uma informação, eu penso que os contadores, os RHs, eles já têm isso aí tudo formulado, eles já perguntam para a pessoa. Olha, né, já sabe se enquadra na questão do baixa renda ou não, porque eles estão fazendo um registro, e já faz a pergunta, tem filho menor, está na escola, está em dia carteirinha de vacinação. Então, meu único vínculo empregatício é aqui na faculdade, como eu também não tenho filho, então não me fizeram essa pergunta. Eles vão dizer, mas você não é baixa renda. Lembra da minha história que quando eu entrei aqui eu ganhava bem pouquinho, então seria baixa renda sim. Mas nem me perguntaram, por quê? Porque eu não me encaixava nos requisitos. Então vejam que essa questão do salário família é o empregado que tem que apresentar a documentação. Então isso aí não gera valor em atraso. Ah, mas eu já tinha direito, só esqueci de trazer o documento. Só vai ser devido a partir do momento que você apresentar toda a documentação necessária para comprovação dessa possibilidade de receber um benefício. Quais são os documentos que eu preciso para pedir esse bendito salário família? E aqui eu coloquei um tópico para que não haja discussão. Primeiro tópico ali, documento de identificação com foto e número do CPF, evidentemente, quer dizer, eu preciso identificar, né? Termo de responsabilidade preenchido, o que é isso? Isso aí é um termo que pega lá no site do INSS. Responsabilidade do quê? Das informações. Certidão de nascimento de cada dependente, caderneta de vacinação ou equivalente aos dependentes até 6 anos de idade. Então, a gente tem que apresentar, no momento que você está pedindo essa questão do salário família, a carteira de vacinação para aqueles que têm idades em até 6 anos. Porque durante ali o período da primeira infância, ali, não sei nem se eu estou falando errado o termo da primeira infância, mas é o período que é aplicado aquelas vacinas que são mais importantes, né? Aqui o Brasil já teve uma posição muito boa com relação à vacinação aí de doenças que já tinham sido erradicadas, mas estão voltando porque, infelizmente, os pais, né, os pais modernos acham que, como não tem mais a doença, eu não preciso mais vacinar meus filhos. Eu não sei nem qual é a bendita da vacina, mas eu me lembro que pessoal da minha idade, todo mundo tem aquela marquinha no braço da vacina não sei nem do que era aquela vacina. Pode ver que depois de uma época para cá, as pessoas nem tomam mais essa vacina. Então, por isso que para receber esse benefício, veja, a legislação amarrou a questão da carteirinha de vacinação e a questão, o último tópico ali, comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7, eu tinha falado 6, de 7 a 14 anos. Por que 7 a 14 anos? É o período escolar. Eu não sei se vocês se lembram, mas 7 aninhos, é que hoje mudou tudo, né? 7 aninhos era, pelo menos na minha época, era o período que você ia para a primeira série, primeiro aninho, né? Hoje criaram pré-2, pré-3, né? Coitada da criança, ela passa umas 3 formaturas até chegar, até chegar no fundamental. Mas esse critério, então, podem ver que a lei ela é bem tranquila nesse sentido, mas é claro que você tem que trazer esses documentos, né? Porque senão vocês já imaginaram... Oi?
É boa pergunta, eu acho que, se não me engano, é até a próxima pergunta, não é? Aqui, ó. Quando é preciso renovar o salário família? Então eu vou lá, levo uma vez para o meu empregador e continuo recebendo o resto da vida? Não, né? Porque, de repente, seu filho para de frequentar a escola. Então, essa questão do salário família, a questão da carteirinha de vacinação em dia, a questão da frequência escolar, é necessário renovar todos os anos. Então, é uma situação, você vai dizer, mas não precisava de dois. Precisa sim, que você tem que lembrar que quem está pagando isso não é o empregador. Quem está pagando isso é a Previdência Social. Então, quando tem alguém que está recebendo de forma indevida, sabe quem está perdendo? Eu, você, todo mundo está perdendo. Sabe por que nós estamos perdendo? Porque é menos valor que vai ter lá na Previdência Social, da qual todos nós que, pelo menos, penso eu, estamos vinculados ao regime geral, e cada vez vai ter menos lá no potinho. Mas isso aí pode te afetar? Graças a Deus teve a reforma, né? Boa ou ruim, né? Não é o mérito agora, mas foi necessário fazer essa reforma porque a gente chegar numa equação, num momento que ia faltar dinheiro para pagar as pessoas. Então, é uma situação bem complicada. Então, eu penso que a gente tem que olhar essa questão da renovação dos documentos do salário família como uma determinação positiva. Como eu estou dizendo, eu não tenho a vivência desse benefício, tanto como beneficiário quanto como empregador, mas eu imagino que isso aqui em grandes empresas, gente, isso aí deve chover no RH. Então, é importante ter a documentação, é importante a carteirinha de vacinação. Esses tempos atrás, faz tempo, né, faz uns 2, 3 anos, eu saí do plano da Unimed, lá que eu fazia parte com meu pai e com a minha mãe, para um plano individual. E quando eu fiz quando eu fiz esse rompimento, para a Unimed poder fazer a minha inscrição, eu estava fazendo a Unimed pela OAB, que era mais barato, eles exigiam a carteirinha de vacinação. Você imagina, eu tenho 43 anos, onde é que eu vou achar minha carteirinha de vacinação? Não conheço isso de longa data. O que eu tive que fazer? A moça me orientou a ir num posto de saúde perto da minha casa, né, onde pertencesse ali, que é onde eu moro, e que eles iam, tipo assim, se tivesse alguma das vacinas que tivesse em época, eles iam aplicar em mim e me dariam a carteira de vacinação. Foi isso que eu fiz. Eu moro ali na Rocha Ponta, ali pertence a um postinho que tem um pouquinho mais para ali na Riachuelo. Fui lá, você fez uma carteirinha de vacinação nova para mim, aplicou vacina, nem lembro do que era, né? E ela falou, guarda essa carteirinha, porque agora você pode colocar nela suas vacinas, que daí depois eu tomei, mas daí não foi no posto, foi paga. A vacina da gripe e a vacina da pneumonia. Então, quer dizer, e agora penso eu que logo, né, logo, vou carimbar ela lá com a do Covid. Eu guardei ela lá no cofre de casa, porque eu não quero que ela suma, porque eu achei, tipo, quando a mulher me falou assim, eu quero sua carteirinha de vacinação, eu pensei, nossa, mas eu nunca vi isso. Isso aí era de quando eu, né, devia ter meses de idade, imagina. Então, esse quesito é bem importante. Como renovar, né? Como é que eu faço essa renovação? Aí, ali eu estou fazendo a descrição, na verdade, como a lei determina, né? É necessário apresentar todos os anos, né? Tem data? No mês de novembro eles fazem a verificação. A carteira de vacinação dos dependentes até 6 anos de idade, então precisa estar em dia. Também é preciso comprovar a frequência escolar dos filhos entre 7 e 14 anos a cada 6 meses, ou seja, maio e novembro. Eu não sei se está passando pela cabeça de vocês, mas como é que o governo está fazendo agora essa contagem de presença? Vocês viram? Estão vendo como é que as coisas são amarradas, a gente nem percebe? Por que o governo estadual teve que liberar a presença? Não tem como controlar. Como é que eu vou controlar se seu filho está assistindo a aula ou não? Né? Então, estão vendo que uma coisa começa a ficar atrelada à outra. Então, nesse momento, esse critério deve estar suspenso em razão da lei estadual. O documento escolar de frequência deve ser fornecido pela escola. E aqui eu já vou aproveitar e fazer uma crítica, não é a nossa instituição, graças a Deus, mas eu sei que a prefeitura ela paga algumas bolsas, né? Quando não tem vaga, essas coisas. E agora, você imagina se a escola que está recebendo a bolsa tem interesse em perder a bolsa. Então, estou dizendo isso porque já me falaram, né, que tem muita discussão nesse sentido de que a escola simplesmente apresenta a presença ali do aluno sem ele estar presente, por uma questão de estar fazendo a manutenção da bolsa dele. Já ouvi falar isso também com relação a FIES, ProMUB, uma série de coisas. Eu não sei. Estou só destacando isso aqui, que é uma situação que, no meu ponto de vista como cidadão, é importante. Eu acho que tem que ser fiscalizada. Não vai? Perde o benefício.
Vai, fica com benefício. Só isso, não é uma questão de radicalismo, não. É questão só do que é certo. Exatamente, é benefício, é para ajudar. Então, se você não quer o benefício, não tem problema. Se perder o prazo da renovação, o salário família fica suspenso até a regularização e você não recebe os atrasados. Caso comprove com atraso que o filho estava frequentando a escola regularmente, o trabalhador tem direito a receber o benefício relativo aos meses de suspensão. Só se for com relação à questão da escola. Com relação ao outro critério, não da vacinação, por exemplo, não considera. Quando que acaba o salário família? Essa é uma boa pergunta. E fácil de responder, né? Nossa, mas por que tem tanta coisa? Vocês vão ver que uma coisa está ligada à outra. Ó. A morte do dependente, Deus me livre, né? Se a criança falecer. Não tem, mas o porquê? Você recebeu o salário família, né? Então, ó, é morte dependente a partir do mês seguinte ao óbito. Então, no mês que ela faleceu, você ainda recebe. No mês seguinte, não. Quando o dependente não tem deficiência e completa 14 anos, então a criança, adolescente, né, se for deficiente, talvez mantenha ali, mas aí vai ter que ser feita a constatação pelo INSS. Não é você falar, eu sou deficiente. Não é isso. Tem que ser comprovado por meio de perícia do INSS. Então, se ele não é deficiente, a criança, adolescente, completou 14 anos, acabou o direito ao recebimento do salário família. Ou se for, né, se houver a possibilidade ali da incapacidade, aí a gente tem que verificar. É uma incapacidade temporária? Como assim incapacidade temporária? Ah, sei lá, você está sofrendo um problema neurológico, uma depressão em razão do Covid, né? Completou 14 anos e comprova que você está incapacitado ali mentalmente para os atos da vida civil. É uma incapacidade definitiva? Quando a gente diz definitiva, não tem recuperação. Não, é uma incapacidade temporária. Por quanto tempo? Não sei. Então a pessoa vai se tratar. Então, enquanto perdurar essa incapacidade, tem o direito ao recebimento do auxílio família, do salário família. Cessada a incapacidade. Então, mas como é que a gente vai saber que acabou a incapacidade? Por isso que a INSS faz perícia normalmente, não sei como é que está agora na pandemia, mas normalmente de 6 em 6 meses, para que seja aferido essas coisas. Se o segurado for mandado embora, infelizmente daí vai cessar a questão do pagamento, né? Porque ele não é aposentado, então, né? Se ele é só trabalhador, não tem condições, e com a morte do próprio segurado, uma vez que tal vantagem não integra a pensão, caso devido a dependentes. Então, se o pai vier a faltar, esse valor do salário família, ele não é convertido como pensão. Então, ele não vai para a esposa, ele não vai para a própria criança, né? Então, como a gente viu aqueles aquelas 3 crianças que os pais faleceram de Covid, né? Passou a ter no Jornal Nacional. Os pais, com certeza, recebiam um salário família, né? Não sei, parece ali que eles não tinham muitas condições financeiras. E esse benefício, infelizmente, não é repassado às crianças, porque morreu ali a questão do segurado. Eu acho que esse aqui... Não é ainda. Se o segurado não informar, ou seja, o empregado de má-fé não informa a empresa, como é que a empresa vai ficar sabendo, né, da questão do salário família? Então, é assinado um termo de compromisso do segurado. Então, a partir do momento que é feita a sua admissão, você assina ali um termo de compromisso e a empresa deve exigir que o segurado, né, assine esse termo ao qual ele se compromete a avisar o INSS quando ocorra qualquer fato que modifique a situação de possibilidade do recebimento do benefício previdenciário. Então, vejam que é uma questão de compromisso. Você vai dizer, mas se eu não honrar o compromisso, opa, agora vem as consequências, né? Não é bem assim. Como eu disse, isso aí é um dinheiro que sai do caixa da Previdência Social e todos nós, como população, a gente acaba perdendo com o pagamento desse benefício de família e vida. Então, a falta da comunicação oportuna do fato implica na cessação do salário família, bem como a prática pelo empregado de fraude, né? Porque pensa, é só fazer um atestado de nascimento e levar depois ali uma carteirinha de vacinação, gente. Isso aí, o pessoal está dando golpe em coisa bem mais complexa, então, né? Então, isso aí dá, eu imagino que tenha gente que faça assim. Então, no caso de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza a empresa, o INSS, ou o sindicato, ou ainda o órgão gestor, ou seja, qualquer um daqueles que efetuou o pagamento.
seja o empregador, seja o intermediador, ou seja o próprio INSS, qualquer um que pagou no caso de fraude, descontar dos pagamentos das cotas devidas em relação a outros filhos. Então, eu fraudei um filho, mas eu tenho mais dois. Eu posso descontar dos outros benefícios esse valor que você fraudou. É claro que sem prejuízo da comunicação do crime. O crime vai correr lá o processo penal. Aqui é na questão tributária, aqui na questão previdenciária. Se você fraudou, se você colocou alguma informação aqui que é errada, então, o empregador ou o INSS, aquele que efetuou o pagamento para você de forma indevida, está autorizado a descontar de outro benefício igual. Mas se eu não tiver filhos, né, aqui já era tudo uma fraude. Então, será possível, olha que coisa interessante, você descontar do próprio salário do empregado, ou da remuneração se ele for um avulso, ou da renda mensal ali se for aposentado, né, o valor das cotas recebidas indevidamente. Então, ali, ó, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Então, a pessoa que faz uma fraude como essa, depois o INSS ou o empregador vai poder ou descontar de outro benefício similar que você tenha, ou, inclusive, descontar do seu próprio salário. Acho bem justo, então, não sei se esse aqui é um critério de muita fraude aí perante o INSS, né? Até porque de 6 em 6 meses tem que renovar, então é um crime talvez que não compense em razão do valor, né? Porque 50 e poucos reais, né? Talvez não compense. Se eu não me engano, esse é o último slide, isso mesmo. Vou fazer a chamada. Nossa Senhora, que eu acabei me enrolando por tempo. Não vai nem dar tempo de fazer a chamada. Porque não são